Uma linguagem de programação consiste em uma série de instruções com regras sintáticas e semânticas que são passadas ao computador para que o processador execute determinadas funções. É a ferramenta para que os programadores usam para a decodificação de instruções de um programa ou algoritmo de programação. Possui um poder de criação ilimitado, desde jogos, editores de texto, aplicativos, sistemas empresariais e sistemas operacionais, podendo existir até mesmo linguagens para a criação de inteligência artificial. Existem dois tipos de linguagem de programação, as de baixo nível e as de alto nível. Os computadores interpretam tudo com números em base binária, ou seja, entendem 0 e 1. As linguagens de programação podem ser classificadas em níveis de linguagem, sendo que as de níveis mais baixos são mais próximas da linguagem interpretada pelo processador e mais distantes das linguagens naturais. Já as linguagens de alto nível são mais fáceis de se trabalhar e de entender. As ações são representadas por palavras de ordem, faça, imprima, etc. Geralmente em inglês. Foram feitas assim para facilitar a memorização e a lógica. O Objective-C é a linguagem de programação reflexiva orientada a objetos que adicionam transmissão de mensagem no estilo Smalltalk para o C. É a principal linguagem de programação utilizada nos sistemas operativos OS X e iOS. Desenvolvida originalmente no início dos anos 80 por Brett Koch e Tom Love, foi a principal linguagem utilizada pela Next para o sistema NextStep, de onde deriva o sistema da Apple. O PHP foi criado com o objetivo de ser independente de ambientes ou sistema operativo e que funcionasse em vários servidores web. É uma linguagem de programação muito usada atualmente para gerar páginas web dinâmicas e sua presença é completamente transparente para o utilizador final. A maioria dos sites da internet é feita em PHP. Isso se deve, em grande parte, aos gerenciadores de conteúdo mais usados no mundo, tais como WordPress e Drupal. O criador do PHP disponibilizou o código-fonte para os usuários poderem aperfeiçoar e melhorar o código-fonte, adicionando funções e corrigindo eventuais problemas, sendo que é proibida a comercialização de qualquer versão modificada e qualquer modificação deve continuar com o código aberto para os usuários explorarem e modificarem. O Ruby foi criado por Yoshihiro Matsumoto, com o objetivo de ser natural e não simples. É usado para a criação de aplicativos na web, administração de computadores, automação de tarefas e programação de jogos. Entre suas características está a linguagem interpretada e muito dinâmica, totalmente orientada ao objeto, com sua sintaxe simples e limpa. Sua tipagem é conhecida como DuckType, blocos de códigos para passagem de texto, é portável e open source. O C# é a linguagem principal quando se fala de Microsoft, desde serviços e plataformas web a dispositivos móveis que utilizam o Windows Phone. É a linguagem de programação orientada a objetos e surgiu com a finalidade de possibilitar a criação de soluções executáveis sobre a plataforma Net Framework, com o intuito de flexibilizar o desenvolvimento de aplicativos, visto que o código das linguagens já existentes limitava o desenvolvimento da plataforma. A criação do C# foi baseada nas linguagens de programação C, C++ e Java. Desse modo, programadores habituados com uma dessas linguagens são capazes de desenvolver soluções sem maiores dificuldades. A linguagem de programação C é uma linguagem de finalidade geral. Foi desenvolvida por programadores para programadores, tendo como meta característica de flexibilidade, pois não é atada a um sistema operacional ou a uma marca particular. A linguagem C buscou manter o contato com o computador real e ainda assim dá ao programador novas condições para o desenvolvimento de programas em áreas diversas, como comercial, científica e de engenharia. C é uma linguagem de relativo baixo nível, pois combina elementos de linguagem de alto nível com a funcionalidade de linguagem assembly. Isso significa que o C permite a manipulação de bits e bytes e endereços. C++ é a linguagem de programação considerada de médio nível, pois combina características das linguagens de baixo nível e características das linguagens de alto nível. É a linguagem mais influente do mundo e considerada de uso geral, ou seja, usada para a criação de diversos tipos de programa. O C++ influenciou desde o JavaScript, que é executado no nosso navegador,
a linguagem Java, que é executada no nosso celular, e a linguagem Objective-C, que é para programação de dispositivos Apple, e também a linguagem PHP, que está presente na maior parte dos servidores. Alguns dos mais conhecidos programas são feitos em C++, ou parte dos códigos são nessa linguagem. Alguns deles são Adobe Photoshop, Mozilla, Internet Explorer, entre vários. Python é a linguagem de programação orientada a objetos de alto nível e com grau de abstração relativamente elevado, longe do código de marca e mais próximo à linguagem humana. Em outras palavras, Python é a linguagem que foi criada para produzir o código bom e fácil, de maneira rápida. As suas principais características são software livre. A sua programação não é necessário compilar o código para que a máquina entenda, roda em ambiente Linux, Windows, macOS, smartphones, celulares, entre outras unidades de sistema. O Python é extremamente legível. Isso significa que é muito fácil de compreender programas escritos há muito tempo. Por esses e ainda outros motivos, Python tem conquistado grande popularidade entre a comunidade científica e é ainda simples, o que dá conta do recado e não fica entre o cientista e a resolução do seu problema. Java é uma linguagem de programação orientada a objetos feita na Sun Microsystems, hoje Oracle Corporation, lançada em 1995. A semelhança de sintaxe do Java com C e C++ não é coincidência, derivou dessas linguagens mesmo. Porém, programar em Java é mais simples, pois é de alto nível. Isso quer dizer que não nos preocupamos tanto com detalhes de baixo nível, como memória, processamento, ponteiros e lixo. O Java já provém um gerenciamento automático de memória e um coletor de lixo que facilita a vida do desenvolvedor, mas consome mais processamento. A diferença do Java é que os programas não são compilados diretamente na arquitetura do computador. Ao invés disso, roda na Java Virtual Machine, uma marca virtual. A esse implemento nos diversos dispositivos, o que torna o Java referência quanto ao assunto é portabilidade. Como podemos ver, o gráfico mostra as principais linguagens de programação ao longo dos anos, sendo que há o predomínio da linguagem C e Java e o crescimento do Objective-C a partir do segundo semestre de 2009. A primeira pergunta que todo programador de jogo se faz é: que linguagem devo usar no meu desenvolvimento do meu game? A resposta correta depende de diversos fatores. Seu jogo é casual? Você irá disponibilizá-lo online? Que linguagem você domina mais? O objetivo do seu jogo é puramente o entretenimento? Que tipo de jogador você tem? A seguir, analisaremos as principais linguagens usadas no desenvolvimento de jogos, ressaltando os pontos fortes e fracos de cada um. O bom e velho C ainda encontra espaço no mundo dos desenvolvedores de jogos. Frameworks como a SDL usam a linguagem. O C é uma linguagem de programação difícil, mas com código-fonte enxuto e desempenho excepcional. Não possui suporte à orientação a objetos e nem recurso de linguagens modernas, como o Garbage Collector. A linguagem C++ é certamente a mais usada no desenvolvimento dos grandes jogos comerciais atualmente. Ela suporta tudo que você suporta, tendo total interoperabilidade com ele. O grande apelo do C++ é a programação em múltiplos paradigmas e a capacidade de gerar código leve, rápido e com possibilidade de otimização extremamente agressiva. A tecnologia Java tem encontrado grande campo, sobretudo entre os jogos casuais. Os principais apelos da linguagem são as suas extensas APIs, incluindo a ótima Java 2D, o Garbage Collector, sintaxe simplificada em relação ao C++, e uma forte adoção do paradigma orientado a objetos. Além disso, a comunicação Java é bastante adepta ao código livre, existente uma quantidade gigantesca de frameworks gratuitos para as mais diversas tarefas. A programação em Apex se tornou muito popular na programação de jogos casuais, por ser facilmente integrável em páginas web. O maior sucesso do Java no mercado de jogos certamente está na tecnologia móvel Android, que é usada principalmente para desenvolvimento de jogos para celulares, tablets e dispositivos portáteis em geral. A tecnologia Flash e o ActionScript são hoje o maior concorrente dos Java Apex. O Flash combina a facilidade de um editor gráficos e vetoriais com a linguagem de scripts simples, tornando-se ótimo candidato para jogos populares. Entretanto, a tecnologia Flash apresenta bastante performance, sendo inadequada para grandes jogos de mercado. Esse é o fato que não tende a mudar, pois o Adobe não dá sinais de almejar esse mercado. A Microsoft lançou a plataforma XNA, que combina o Sharp com várias ferramentas para o desenvolvimento de jogos. Uma grande alegria para os desenvolvedores é que toda a tecnologia é gratuita, principalmente o apelo pela plataforma, que além de possuir praticamente todas as vantagens do Java, está presente no Xbox e, portanto, está presente entre as grandes comunidades dos games. Para o mercado de PCs,
A tecnologia Microsoft é mais focada no Windows, e isso não é grande problema, pois é o sistema operacional mais usado entre os jogadores. Um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Xbox 360, pelo menos fora do Brasil, é a sua multifuncionalidade online, conectando com a Netflix, YouTube e outros aplicativos. A próxima geração de consoles deverá agregar ainda mais em um único aparelho jogos, TV, filmes e música. A Nintendo é a precursora do gênero com o Wii, mas assim como o PlayStation 3 com o seu Move, ainda depende da interação com o joystick. Porém, a Microsoft terá um grande trabalho para desenvolver jogos com comandos de movimento mais interessantes. Se o jogo de dança funciona bem no sistema, como fazer um game de tiro que seja realista sem que o usuário tenha a mão em algo que representa a arma? É isso que a empresa de Bill Gates terá que solucionar para o sucesso do Kinect 2. Muitos produtores e desenvolvedores de games e consoles preveem no futuro o fim da comercialização da mídia física. Porém, ainda não acontecerá na próxima geração de consoles, mesmo com o sucesso das redes do PSN e Xbox Live. Isso porque diversas partes do mundo ainda têm com a conexão da internet precária, invisibilizando a boa jogabilidade. Por isso, é muito provável que o Wii U, Xbox One e PlayStation 4 venham com Blu-ray, mesmo a tecnologia sendo da Sony. A Microsoft e Nintendo devem incorporar o sistema com os seus consoles porque o disco de Blu-ray é capaz de armazenar muito mais dados do que um disco de DVD comum. As linguagens de programação fazem parte do desenvolvimento de softwares e programas. Hoje em dia, esses programas nos possibilitam realizar tarefas de maneira fácil e rápida. O AutoCAD, por exemplo, é um software tipo CAD criado e comercializado pela Autodesk em 1982. É utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenhos técnicos em duas dimensões e para a criação de modelos tridimensionais. Além dos desenhos técnicos, o software vem disponibilizando em suas versões mais recentes vários recursos para a visualização em diversos formatos. É amplamente utilizado em arquitetura, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia geográfica, engenharia elétrica e em vários outros ramos da indústria. Outro exemplo é o SolidWorks. Oferece ferramentas de software 3D que permite que você crie, simule, publique e gerencie seus dados. Os produtos da SolidWorks são fáceis de aprender e de usar e trabalhar junto para ajudá-lo a criar melhor forma mais rápida e econômica para seus produtos. O foco da SolidWorks na facilidade de uso permite que você, engenheiro, projetista e outros profissionais da tecnologia, aproveite a tecnologia 3D para dar vida a seus projetos.